Olá, eu sou a Patrícia, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje temos um vídeo especial de Natal e eu escolhi desenhar um boneco de neve para lembrar o espírito dessa época tão mágica. O boneco de neve é símbolo de alegria, união e simplicidade, exatamente o que Natal representa para mim. Além disso, é um desenho perfeito para quem quer aprender técnicas de textura e sombreamento. E aqui irei mostrar o passo a passo para que você desenhe junto comigo. Então, se você quer entrar no clima natalino e aprender algo novo, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo criar essa arte incrível. Para esse desenho, irei utilizar o papel Philip Epson. Não é um papel profissional, mas é ótimo para desenhar e pode ser encontrado em qualquer papelaria. Vamos iniciar com o rascunho. Aqui irei utilizar o grid, que consiste em dividir o desenho em vários quadros do mesmo tamanho. Depois vou para o papel onde irei desenhar e farei a mesma coisa. Vou dividir a área do desenho em vários quadrinhos, nas mesmas quantidades e tamanhos da referência. Depois que fizer todo esse processo, vamos começar a fazer o esboço. Vou deixar a imagem de referência aqui na lateral do vídeo. Para fazer o esboço, precisamos ir copiando quadro a quadro. Por isso, devemos estar com a referência do lado, para não perder nenhum detalhe do desenho. Se quiser referência, deixe aqui nos comentários e Aqui vou passar o lápis um pouco mais forte para destacar os traços e corrigir alguns detalhes que possam ter passado despercebidos. Aqui vou começar com o gorro utilizando o lápis 2B e 4B. Vou começar pela parte mais escura com o lápis 4B, sempre fazendo movimentos circulares e sem forçar o lápis no papel. Após aplicar as camadas de grafite 2B e 4B, venho com o esfuminho para espalhar o grafite e deixar a textura mais realista e com profundidade. Se você não sabe o que é um esfuminho ou não sabe como utilizar, vou deixar o link do vídeo onde ensino os materiais e técnicas para esfumar o desenho. Depois volto com o lápis até ficar na tonalidade certa. Depois novamente com o esfuminho para suavizar. E vou repetindo essa sequência em todo o desenho. Uma dica, se você não tem esfuminho, pode utilizar um cotonete, vai ter o mesmo efeito. Depois que você usa o esfuminho, vai notar que ele fica sujo de grafite. E com ele sujo, vou passando algumas regiões do desenho que quero uma tonalidade mais clara. Aqui também uso o lápis 2B para essa tonalidade mais clara, sempre fazendo movimentos circulares e sem forçar o lápis, para não deixar o papel marcado. E se você quiser mais escuro, basta passar várias camadas. Você vai observar que durante todo o desenho, eu faço sempre a camada de grafite e em seguida venho com o esfuminho. E utilizando o lápis 4B para as regiões mais escuras. Nessa região do gorro próximo à cabeça, vou utilizar o lápis 6B, pois é uma região mais escura e esse lápis tem a tonalidade mais escura que o 4B. Como essa região quero mais escura, vou esfumaçar com um pincel. Para finalizar o gorro, vou utilizar novamente o lápis 4B e esfuminho. Agora vamos para as sobrancelhas. Como é um tom de preto mais escuro, irei utilizar o lápis 6B. Fazendo movimentos circulares e leves, fazendo mais de uma camada para ficar um tom bem escuro. Continuo com o 6B e vou para os olhos. Demarcando a região e área da luz, vou preenchendo todo o olho e área onde será o ponto de luz, deixo em branco. Vou preenchendo com cuidado para não ultrapassar a área marcada. Que o desenho fique bem feito e com as texturas mais realistas possível, é necessário paciência. Cada detalhe deve ser feito com cuidado. Vamos repetir o mesmo processo para o outro olho. Já para fazer o nariz, vamos voltar para o lápis 4B, passando o lápis bem de leve. Primeiro na parte mais escura, depois venho com o lápis mais leve para dar um tom bem claro. Depois eu venho com a borracha elétrica para tirar os traços feitos no rascunho, mas você pode usar qualquer borracha que tiver. Passe bem leve para não danificar o papel. Eu uso também a borracha elétrica para realçar os pontos de luz nos olhos e também para realçar o branco do nariz. A boca são várias bolinhas pretas que também fiz com o lápis 6B, fazendo movimentos com cuidado para não ultrapassar as margens.
Para fazer as bochechas, usei o esfuminho sujo de grafite, fazendo movimentos circulares até ficar no tamanho e tonalidade que quero. Depois vamos para o cachecol usando lápis 4B e esfuminho para suavizar os traços. Vamos fazer um contorno bem suave na cabeça com o lápis 2B. Vamos fazer o cachecol usando o lápis 6B. Vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. Não se esqueça de deixar seu like se estiver gostando do conteúdo. Também deixe no comentário sugestão de vídeos que gostaria de ver por aqui. Depois de preencher as partes pretas com o grafite, eu venho com o pincel para espalhar bem o grafite. Para fazer as mãos também uso o lápis 6B, pois ela tem um tom de preto bem escuro. Lembrando sempre de fazer os movimentos circulares e não forçar o lápis sobre o papel para não marcar e danificar ele. Veja que nessas áreas mais escuras onde eu uso o lápis 6B, eu uso o pincel para espalhar melhor o grafite e realçar o tom. Para dar profundidade ao desenho, eu vou usar o lápis 2B na barriga. E depois venho com o esfuminho para suavizar e realçar de forma mais suave o corpo do boneco. Isso dará profundidade ao desenho, dando visão 3D. Nessa parte do corpo vou usar o lápis 2B apenas para dar profundidade. E em seguida o esfuminho para espalhar e suavizar o grafite. Aqui você percebe que vai dando a sensação de profundidade ao redor do cachecol. E isso nós conseguimos aplicando luz e sombra no desenho. Para fazer os botões também utilizo o lápis 6B. Deixo destacado o ponto de luz e preencho o resto fazendo movimentos circulares. Usei o pincel para espalhar o grafite. Eu vou usar o esfuminho para fazer a sombra, para dar efeito 3D no botão. Vou seguir para os outros botões seguindo o mesmo passo do anterior. Depois vamos finalizar a outra mão, ainda com o lápis 6B e primeiro destacando onde será o ponto de luz, para depois preencher o restante.
Estamos quase finalizando o nosso boneco de neve. Vamos fazer a parte da base do corpo, onde iremos inserir a sombra, usando o lápis 6B para que dê a visão de profundidade 3D do nosso desenho. Depois vamos vir novamente com o pincel, espalhando bem o grafite. E com ele sujo do grafite, vamos também pintar parte do corpo do boneco. Com o lápis nós vamos fazer esse ponto maior de sombra. É ele que dará profundidade no nosso boneco. Vamos preencher bem. Depois vamos espalhar ainda mais com o pincel e esfuminho para aumentar a área de sombra. Vamos fazer isso também em toda a área do corpo do boneco. Para finalizar, vou usar a borracha elétrica para realçar os pontos de luz e as partes em branco. Aqui eu uso a borracha elétrica, mas você pode usar qualquer outra borracha que você tenha. Se ela for grande, você pode cortar um pedaço menor para poder fazer a luz nessas partes menores. Por fim, vamos limpar o desenho. Às vezes fica uma manchinha de grafite da nossa própria mão. E aqui também vamos tirar os traços que ficaram do nosso rascunho. E é isso, pessoal, desenho pronto, espero que tenham gostado. Todo sábado teremos conteúdo novo, então ative as notificações para não perder. Deixe aqui nos comentários o que mais gostou e também sugestão para novos conteúdos aqui no canal. Aguardo você no próximo vídeo, ative as notificações para não perder.